Melo, professora de Geografia de vocês, e a aula de hoje vai ser sobre projeções cartográficas. Vimos na aula anterior que projeções cartográficas são formas de representar a Terra que tem um formato geóide no plano, no mapa, certo? E aí, dentre as projeções, nós temos a projeção cilíndrica, projeção cônica e a projeção azimutal, que nós vimos no vídeo anterior. Dentro das projeções cilíndricas, nós temos outros tipos de projeções cartográficas, que essas têm o nome dos cartógrafos que produziram inicialmente essas projeções. E são essas que nós vamos ver nesse vídeo de hoje. Uma coisa muito importante de ressaltar quando a gente trabalha a cartografia é que todo mapa ele vai ter um cunho também político e ideológico, ou seja, a visão do cartógrafo política, ideológica e dos seus valores também está colocado no mapa. Como assim, professora? Bom, é muito comum a gente ver um mapa representado desta maneira, em sua grande maioria, não é? O hemisfério norte para cima, o hemisfério sul para baixo e por aí vai. Porém, por que a gente não pode analisar um mapa assim? Tá errado? Esqueçam os nomes. Eu sei que o nome tá de cabeça para baixo, tá? Mas um mapa assim tá errado? Digo a vocês, não. Por quê? Porque não tá errado analisar um mapa assim? Porque não tá indicando aqui, ó, o norte. Na cartografia, o importante é ter o sentido e a direção. Se não tivesse aqui a indicação do norte, estaria errado. Por quê? Porque não teria o sentido e a direção do mapa. Mas como a gente tem aqui a representação do norte, então não está errado. Porque quando a gente vai para o espaço, não tem cima e baixo no espaço. E lados. Certo? Tudo isso é uma ideia que foi projetada na gente. Tendo vista que a grande maioria das projeções cartográficas que nós observamos, elas vêm neste sentido aqui, com o norte apontando para cima. Mas a gente também pode ver o norte apontando para baixo. Tá tudo aqui no lugar certo. A América do Sul está no hemisfério sul, a América do Norte no hemisfério norte. A Europa e a Ásia estão no hemisfério norte. E aqui a Oceania e parte da África estão no hemisfério sul. Tá tudo correto. Tá indicando para onde está o norte, então o mapa tá correto. Tá tirando os nomes que eu sei que tá de cabeça para baixo. Certo? Mas se eu colocasse os nomes de cabeça para cima e o mapa nesse sentido, ele tá correto. Eu posso usar um mapa nesse sentido? Posso. Por quê? Eu não tô apontando para onde está o norte? Certo? Aqui eu vou ter o mapa no sentido leste, oeste, norte e sul. Eu sei o sentido do mapa. Quem é que vai me dar o sentido? A indicação do norte, ou se tiver a rosa dos ventos completa aqui no canto do mapa, que também é uma opção. Se não tem a rosa dos ventos ou não tem a indicação do norte, nem mapa é, para início de conversa, certo? Porque a função de um mapa é indicar o sentido da localização, beleza? Mas nem sempre o norte precisa estar para cima ou o sul tá para baixo. Só precisa mostrar qual o sentido. Porém, a gente se convencionou, se acostumou a observar e analisar os mapas neste sentido. Por que isso? Vamos ver aqui. Um dos culpados foi o cartógrafo Mercator, que é uma das primeiras projeções cartográficas que vão ser criadas com a intenção de mostrar
uma visão do todo ao mesmo tempo. Então, isso é o chamado planisfério, beleza? Nosso amigo Mercator, a projeção de Mercator, ela vai ter as seguintes características. É uma projeção cilíndrica conforme, certo? O que significa que ela vai distorcer as áreas dos continentes enquanto mantém a forma. A forma dos continentes tá lá bonitinha, porém ela distorce as áreas. Quando ele vai distorcer a área dos continentes, certo? A gente já viu que a projeção cilíndrica, ela vai manter mais as áreas próximas à linha do Equador e distorcer mais as áreas de altas latitudes. Então ele conserva as áreas de baixas latitudes e distorce as áreas de altas latitudes. E é isso que vai ocorrer também na projeção de Mercator, certo? Só que ele vai distorcer muito a área dos continentes, fazendo com que o continente da Europa fique muito maior, por exemplo, do que a África, que tem um território muito maior em dimensões territoriais, certo? A gente pode analisar isso nesse mapinha agora. Com isso, a projeção de Mercator é tida como uma projeção eurocêntrica. Ele vai ser um dos primeiros cartógrafos que vai colocar a Europa no centro do mundo. Além disso, na parte superior, mostrando a superioridade do continente europeu com relação ao resto dos continentes. É importante ressaltar que a projeção de Mercator foi criada no período das grandes navegações. Então, por isso que ele tinha essa visão eurocêntrica, porque ele buscava ressaltar essa superioridade da Europa com relação ao resto do mundo, que estava sendo dominado, conquistado pelos europeus, certo? A outra projeção cartográfica que nós vamos ver hoje é a projeção de Peters, tá? A projeção de Peters, ela já vai ser um pouco diferente da projeção de Mercator. Ela também é uma projeção cilíndrica, porém ela é uma projeção cilíndrica equivalente. O que quer dizer isso? Distorce as formas dos continentes no sentido norte e sul, mas preserva as áreas. Ou seja, enquanto Mercator distorcia a área dos continentes, fazendo com que a área da Europa ficasse inclusive maior do que a área do continente africano, que territorialmente o continente africano é bem maior do que o continente europeu, a projeção de Peters faz o contrário. Ele mantém a área, porém ele distorce um pouquinho as formas. Os continentes ficam um pouco mais esticados, principalmente na região das baixas latitudes, próximo ao Equador. Fica mais esticado assim os continentes, certo? Qual é a ideologia por trás disso? Peters, ele cria essa projeção cartográfica se opondo à projeção de Mercator. Enquanto Mercator tinha uma visão eurocêntrica, Peters vai trazer uma visão subdesenvolvimentista, ou seja, valorizando os países subdesenvolvidos. Beleza? A gente vai poder analisar um pouquinho agora a projeção de Peters. Cartográfica vai ser a projeção de God, eu acho que é assim que se pronuncia. É
capacidade de mostrar a equivalência das massas continentais e oceânicas. Ou seja, é como quando a gente pega uma laranja e abre ela, né, para colocar no plano, ela vai ficar toda rachada em algumas áreas. Porém, ela vai continuar sendo, né, aquela casca da laranja, tentando manter a sua superfície. Então, Gould, ele vai tentar fazer isso, como se pegasse a Terra, a esfericidade da Terra, e abrisse ela. Então, ela tem alguns cortes, vamos dizer assim, justamente para tentar manter, preservar com o mínimo de distorções possíveis as massas continentais e oceânicas. Vamos ver agora um pouquinho a projeção de Gould. A outra projeção cartográfica que nós veremos hoje vai ser a projeção de Robinson. Essa projeção é a mais utilizada atualmente, porque ela tenta distorcer o mínimo possível as formas e áreas dos continentes. Também é uma projeção no formato cilíndrico, porém ela nem é conforme nem equidistante, porque ela tenta minimizar as distorções. Na projeção de Robinson, nós vamos ter as linhas dos paralelos retas, enquanto as linhas dos meridianos elas são curvas, para dar essa ideia da circunferência do nosso planeta Terra. E essa projeção de Robinson é a mais utilizada nos planisférios atualizados que nós observamos nos livros, nos mapas de hoje. A grande maioria dos planisférios utilizam essa projeção de Robinson. E aí a gente vai poder ver um pouquinho como é que ela prossegue no mapa. Bom, meus amados, então é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre projeções cartográficas, tá? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho!